Atualizando essa página para ver se já foi. Não. Aí. São 20 segundos exatos de delay. Nossa. Legal, vou deixar só compartilhar aqui para não... Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você for assistir também depois. Estamos aí, mais uma live, com mais um assunto importantíssimo, super atual, inclusive. Agora vai. Muito bem, só estava compartilhando aqui para o pessoal curtir mais, hein, pessoal? Vamos lá. Agora foi. Muito bem. Agora sim, oficialmente, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem for assistir o horário. Boa noite, Jéssica. Boa noite para todo mundo. Hoje estamos, então, com mais uma live super especial, super importante, né? Nosso tema hoje, emoções em tempos de pandemia. E a convidada hoje é a psicóloga Jéssica de Paula, que trabalha, né, com pacientes e tal, né, como tratando pessoas também com problemas nesse sentido, e vem... Bom, ela vai explicar melhor, mas ela comentou, né, até antes da gente fazer essa live, que ela tem sentido esse problema parecendo bastante, né, com relação às emoções nesse período aí da pandemia. Então, para começar, como a gente vem fazendo, né, sempre, a live está aberta a comentários, perguntas, então, por favor, curtam, compartilhem, façam comentários, perguntas serão bem-vindas também. E a apresentação, né, como a gente sempre faz. Então, meu nome é Anderson, eu sou o professor Anderson, sou historiador também, sou escritor, sou pré-candidato a vereador aqui em Pinhais também, moro há 30 anos aqui em Pinhais, no bairro Vargem Grande eu moro, e aí a gente tem feito aí muitas lives, vídeos, né, falando sobre vários assuntos de relevância aí, não só para a cidade, mas para as pessoas, né, para a sua vida também, né, no cotidiano. Então, a gente tem trazido vários assuntos, e várias pessoas também que tem muito a acrescentar na nossa discussão, no nosso debate do dia a dia, tá? Bom, e agora eu passo a palavra aí também. Deixa eu só ver aqui. Tem aqui já um comentário aí, ó. Do Alci, né, meu pai. Boa noite, Anderson e Jéssica, legal. Boa noite. Então, boa noite. Já passo agora para a Jéssica, né, para fazer a apresentação dela, né, da onde ela é, o que ela faz, né, no que ela trabalha especificamente, né, quais as áreas, enfim. E aí a gente depois segue para o nosso bate-papo aí. Beleza? Jéssica. Então, boa noite a todo mundo, né, que está acompanhando. Falar um pouquinho, então, sobre o meu trabalho. Eu sou formada em psicologia, tá, pela Faculdade Pequeno Príncipe. Desde então, eu trabalho na área clínica, né, então eu faço atendimento nessa parte, né, de psicologia clínica, trabalhando com pessoas que buscam a psicoterapia, seja como forma de autoconhecimento, para lidar exatamente com as emoções, com os sentimentos, para lidar com situações do cotidiano, processos variados como luto,
algum tipo de aceitação, enfim, né? Então, a terapia, ela é válida para vários momentos, tá? Não só no momento em que a gente está em uma doença, vamos dizer assim, né? Quando a gente está com depressão ou, de repente, uma ansiedade, tá? Então, a terapia, ela também serve como uma prevenção, né? Então, eu posso buscar a terapia como uma forma de prevenir doenças mentais também, né? Para que eu consiga lidar com o meu dia a dia, com os meus sentimentos, com essas emoções, né, que a gente tem constantemente, de uma forma saudável, tá? Então, esse trabalho que eu faço na clínica, né, de psicoterapia, de buscar de dar esse auxílio a essas pessoas. Legal, legal, bacana. Muito bom saber isso aí. Bom, e o nosso tema, então, específico, né, as emoções em tempos de pandemia. Bom, primeiro de tudo, né, a gente precisa saber também o que são essas emoções, né? O que é emoção, o que são essas emoções que aí aparecem ou surgem, enfim, e como que elas influenciam o nosso cotidiano, o nosso pensamento, nossas ações. Ok, então assim, as emoções, elas são um processo natural, tá, do nosso cérebro, que diante de alguma situação externa ou interna mesmo do próprio indivíduo, um pensamento, por exemplo, né, ou uma notícia que a gente receba, o nosso cérebro ele vai dar uma resposta àquilo, né? Então, se a gente passa, por exemplo, por uma situação de perigo, né, o nosso cérebro ele vai reagir com a emoção do medo, né, para a gente lidar com aquela situação de perigo, né? Então, as emoções elas também elas são essenciais também para a nossa sobrevivência. Então, todo ser humano saudável apresenta emoções. Não necessariamente a gente vai apresentar as mesmas emoções, né, nas mesmas situações. Então, de repente, você pode passar por uma determinada situação e você vai responder de uma determinada forma e eu posso responder nessa mesma situação de uma forma diferente, né? Então, tem muitas variáveis ali, até conforme outras situações que a gente já viveu, como a gente responde também a essas emoções, né? E as emoções, elas podem também causar modificações no nosso corpo, né? Então, por exemplo, diante de uma notícia triste, né, eu posso apresentar o choro, né? Então, se eu de repente fico nervoso com alguma situação, né? Algumas pessoas costumam, por exemplo, apresentar suor, né? Então, a emoção, ela tem essa capacidade de causar algumas alterações no nosso corpo, inclusive a nível físico, tá? E não é também incomum a gente ver situações de pessoas que às vezes chegam ao consultório, vamos dizer assim, às vezes até sobrecarregadas, né, em algumas situações, que não conseguem lidar com as emoções, e de repente essas pessoas, elas apresentam dores, né, que elas não têm um fundo, vamos dizer assim, não tem uma causa ali a nível físico que sejam justificáveis. Então, às vezes a pessoa foi no médico, fez exames, e não teria um porquê daquela dor, né? Então, essa dor, ela também pode vir de um fundo emocional, tá? E aí, a partir dessas emoções que a gente vive, a gente vai apresentar, então, sentimentos, né? E aí, esses sentimentos são a forma com que a gente lida, né? Que a gente responde à emoção. Então, o sentimento, ele vem como uma resposta a isso. Então, olha, dá uma boa noite aqui para Dalita. Boa noite, Dalita. Para Solange Leite, que também é psicóloga aí, ó, Jéssica. E, inclusive, ela já fez um questionamento para você aí, ó. Se essa perspectiva que você apresentou aí, se ela é neurolinguística. Então, eu não tenho esse acompanhamento tanto da parte neurolinguística, tá? Mas a emoção, de uma forma geral, ela traz essa questão, tá? Acho que até independente da abordagem ou a especialização da pessoa, né? Mas ela tem bastante essa questão do acesso, realmente, né? Da resposta que a gente dá. Mas é importante também, até nisso, a gente trazer a questão do externalizar a emoção. Né, algumas pessoas, elas tendem a não externalizar, né, elas guardam para si,
né? E essa falta de colocar para fora, da gente trazer isso, da gente saber lidar também e expressar a emoção, ela também pode trazer danos, né, à saúde física e Uhum. emocional. Ah, interessante. Eu estava lembrando aqui que você comentando, né, das emoções e tal, e daquilo que provoca também, né, fisicamente. Eu lembrando aqui das minhas primeiras lives que eu, nervoso, né, tremia e boca seca e suor, né? Então, agora não tenho mais isso, né? Claro, ainda dá um nervoso, mas não tenho mais todas essas Aprendeu a lidar questões, com a né? emoção, né? Exatamente, eu já aprendi a lidar com isso, eu já levo mais na boa, né? Então, até o copo d'água já me ajuda, inclusive, a lidar com isso, né? Para não secar a Uhum, boca. sim. Então, é bem É normal interessante essas mesmo. reações, né? Porque era uma situação também que era estranha para você, né? E aí, conforme a gente vai se Exatamente. adaptando também, e aí também tem um ponto que ou a gente pode se adaptar à situação, né? Ou às vezes a pessoa pode criar um trauma, né? E aí a pessoa, ela, ao invés dela se adaptar àquela sensação, àquela vivência, às vezes ela pode criar até um trauma, né? E aí acaba não evoluindo, né? E não conseguindo lidar com aquele sentimento, aquela emoção quando ela surge. Bacana. Ó, aquela Solange está fazendo um papo com você, ó, conceito psicossomático. É isso, Isso. gente. Uhum, exatamente. Muito bem. Então, seguindo aí naquele gancho que você falou, né, dos sentimentos, né? Os sentimentos, então, eles são resultantes, né? Eles surgem dessas emoções, né? E como que eles influenciam, então, esse nosso cotidiano, ou como é que a gente consegue perceber esse resultado, essa mudança, enfim. Então, as emoções geralmente elas são bem perceptíveis, principalmente ao indivíduo que passa por elas, né? Então, no momento que a gente passa por isso, a gente já percebe, a gente cria vamos dizer assim, um juízo de valor em cima daquilo, né? Sobre aquela emoção, sobre aquele Uhum. sentimento. Por exemplo, né? Trazendo até para essa situação que a gente está vivendo agora de pandemia, de isolamento, né? Então, quando você liga a TV, você vê o noticiário, você vai apresentar emoções àquelas notícias, e aí, conforme como você vai lidar com essas emoções, isso pode definir até se o indivíduo ele vai, de repente, sair desse momento de isolamento, quando chegar ao final, né? Se ele vai sair muito abalado, né? De repente, até ali podendo entrar numa situação de depressão mesmo, né? Ou se ele vai conseguir equilibrar essas emoções, lidar com essas emoções, e aí vai conseguir sair desse período mais tranquilo que algumas outras pessoas, né? Que a gente sabe que algumas pessoas estão em um momento bem abalado agora nesse período de isolamento, algumas pessoas apresentam muita tristeza, né? Tenho casos, principalmente assim, em crianças e adolescentes que geralmente apresentam muita raiva, né, do que está acontecendo, do fato de não poder sair, não poder ver os amigos, né? Então, a forma com que a gente vai lidar com essas emoções pode fazer com que ou a gente consiga sair dessa de uma forma mais tranquila, que a gente consiga buscar meios para conseguir sair desse período, né, não tão abalado, ou se a gente acabar olhando para essas emoções de uma forma muito triste, ou, né, indo para um lado de raiva, de ódio, né, essa pessoa ela pode, de repente, desenvolver ali algum tipo de psicopatologia nesse sentido, né, de depressão, ansiedade generalizada. Tem casos de pessoas que já estão sendo até medicalizadas, tomando medicamentos, né, por causa dessa questão de depressão e ansiedade que surgiram durante o isolamento, né? Então, isso tem Tá. bastante essa... Vai definir muito essa situação das pessoas ao final dessa pandemia, né? Uhum. Então, pelo que você está dizendo, o isolamento em si, ele também causa alteração nessas emoções e o surgimento de sentimentos
variados. Aí depende Com de certeza. cada pessoa, de cada organismo, isso? Com certeza. Depende de como cada pessoa vai responder. Né? Então, a gente vê que tem pessoas que estão sendo extremamente produtivas, né, nesse período, estão, de repente, fazendo cursos online, cozinhando, aprendendo novos idiomas, mas também tem pessoas que estão com muita dificuldade de até manter uma rotina básica ali, né, de trabalho, que, de repente, já tinha antes. E aí essas pessoas elas têm mais dificuldade de lidar realmente com esse período, né? E aí a gente também traz, surgem outras emoções, outros sentimentos, né? Como por exemplo a culpa, né? Muita gente se culpa por não conseguir manter uma rotina igual a que tinha antes da pandemia, né? E que é normal, né? A gente tem que cuidar para isso não ser num nível muito sério, né, da pessoa, de repente, por exemplo, não conseguir sair da cama, né, então isso a gente tem que ficar em alerta, mas a gente também tem que tomar cuidado para, de repente, não exigir demais, né, de eu achar que eu estou num momento completamente desconhecido, e aí eu tenho que responder a isso de uma forma 100% positiva o tempo todo, né, que é algo realmente muito difícil de acontecer. Sim, então, ó, aqui até deixa eu aproveitar nisso aqui, ó, a Karina Lopes. Estou aprendendo a lidar com as minhas emoções graças ao trabalho maravilhoso da doutora Jéssica. Aí, ó, já fazendo um Oi, Karina, que bom que você tá testemunho aí da Karina. Legal. Então, pelo que você está falando, então a dificuldade de manter a rotina dentro desse contexto de isolamento, de pandemia, enfim, também é um fator importante a se considerar, né? E dentro desse processo todo, né? Porque às vezes a gente não tem, a gente quer continuar a fazer as coisas como fazia antes, mas não é possível, né? Porque temos um contexto diferente, né? E aí a dificuldade, né, em manter essa rotina também ocasiona esses problemas com as emoções e com os sentimentos, não é isso? Isso. Né? E aí Legal. é importante assim também a gente buscar assim ter uma rotina, né? E até com os meus pacientes a gente sempre trabalha essa questão da rotina, né? De como e aquilo que eu falei, cada pessoa reage de uma forma diferente. Então o trabalho também é feito de uma forma bem individual, né? Mas a gente tenta assim, a ideia não é forçar a rotina, né? A ideia é ir aos poucos, né? Para que a pessoa consiga se recolocar, né, se reencontrar ali naquele período. Né? Então não adianta eu forçar ou eu ter um modelo, né, às vezes que a gente acompanha muito online, né, a gente vê nas redes sociais que uma pessoa está sendo muito produtiva e esperar que a gente de repente vai dar essa mesma produtividade, né, de uma forma irreal, né, porque a gente também tem que olhar a realidade daquela pessoa, né, a condição que de repente também ela já estava antes da pandemia, né, porque é claro que uma pessoa que já estava em cuidados ali antes, né, já estava com a saúde mental abalada, né, já tinham outras questões, e aí entrou nesse momento de isolamento, é claro que ela vai ter uma resposta diferente de uma pessoa que estava, por exemplo, em terapia, mais pelo autoconhecimento, mas estava conseguindo lidar muito bem com emoções, com seus sentimentos, né, com a rotina em geral. É claro que vão ser duas respostas bem diferentes, né? Então, a gente também trabalha a rotina de forma bem individual, né? Tanto em questão de trabalho, afazeres da casa mesmo, estudo também, os adolescentes, né, que fazem, que nesse período estão passando por essa questão de ter que estudar de casa, né, acaba causando um prejuízo ali, mas a gente faz esse trabalho conforme também as características de cada pessoa. Legal. Uma boa noite aí. Gumi, isso. Gumi. Legal. Então, pelo que até pegando essa última parte que você falou, antes e depois da pandemia, eu sei que é meio complicado fazer comparações ou então, né, fazer esse paralelo, tratando de uma questão tão específica, específica no sentido porque ele é mais individual, né? Mas
há como a gente colocar assim, se a procura para os consultórios de psicólogos foi, foi maior depois que entrou a pandemia, ou os motivos, né, que levavam, se mudou, se foi diferente, tem como a gente colocar isso, né, para a gente poder entender melhor, né, essa questão? Uhum. Assim, eu não posso dizer por todos, né, os consultórios e Claro, claro. profissionais, mas no meu caso, eu percebi um aumento, assim, da procura. Inclusive, até online, né, que era uma coisa que existia um preconceito bem grande, assim, até da minha parte, assim, eu nunca tinha pensado sobre o atendimento online, né, e a gente teve que começar a fazer isso por causa das condições que a gente estava, assim, fiquei um tempo só no online, e muita gente acabou vindo buscar o atendimento nesse período e já começou direto no online, assim, né? E acabou dando certo, né? E constantemente ainda tem gente que está buscando, está procurando, já teve situações assim da gente ficar um pouco sem horário em alguns dias também, por causa da demanda, assim, que era muito grande. E tem casos de pessoas que buscaram por terem desenvolvido algum tipo de dificuldade, né, de crises até de ansiedade nesse período de pandemia, assim, de repente, pessoas que nunca tinham apresentado, assim, dificuldade tão grande em lidar com emoções, com sentimentos, e aí quando iniciou esse período de isolamento, principalmente, as pessoas começaram a apresentar muita crise de choro, estresse, casos até de pessoas que foram parar no 24 horas, né, por causa de alguma crise que estava tendo, né, porque aquilo que a gente falou, né, e quanto mais a gente demora também para buscar ajuda, né, mais essas emoções elas vão buscando uma forma de sair, né, e aí vem aquilo, né, que a gente chama de somatizar, né, tá somatizando, tá indo pro corpo. E aí aconteceu, sim, tem casos, né, de pessoas que eu estou atendendo no momento que começaram a apresentar isso durante o isolamento, né, e aí, claro, quando chega nesse nível, geralmente as pessoas, elas ficam mais abertas a buscar ajuda. Às vezes, antes a pessoa já está com problema, já está com dificuldades de lidar com algumas situações, mas existe um preconceito ainda até hoje, né, e aí, às vezes, a pessoa espera chegar no limite para buscar uma ajuda. Uhum. Olha só, aqui tem mais comentários aqui bacanas. Ó, a Francisca, boa noite, companheira Francisca aí. A Maria Fernanda, é uma forma que a doutora Jéssica trabalha, sempre me ajudando. A Solange Leite aí comentando sobre a resolução do Conselho de Psicologia, né? Sobre a questão do atendimento online, né? Que ela complementa aqui. A Ilse Lemes, que é minha prima também, ela comentou aqui: estou passando por isso, muitas coisas acumuladas, dores pelo corpo. Pode falar. Nesse caso, né, a gente recomenda sempre buscar um médico, né? É importante a gente fazer todos os exames, mas pode acontecer de repente nos exames está tudo certo, né? E essas dores elas continuam. E aí é importante buscar, né? Geralmente o médico ele encaminha também, tá? O médico ele tem esse papel também de encaminhar para atendimento psicológico. E também para falar essa questão que a Solange falou, né, sobre atendimento online. Caso, né, alguém, né, tenha acabado de se formar de repente, já vi nas redes sociais pessoas questionarem, né, pessoas que acabaram de se formar questionando sobre atendimento online. O atendimento online, ele não pode ser feito, vamos dizer assim, eu só chego ali e decido atender online, né, passo ali, vamos fazer pelo Skype, e é isso, pronto, estamos fazendo. É preciso fazer o cadastro, tá? Então tem que verificar no CFP certinho, né, tem as diretrizes, tá, para os profissionais que querem começar o atendimento, mas é preciso fazer um cadastro, tá? Não sei, agora tem que verificar, porque na época que eu fiz, a gente tinha a questão emergencial, né, que tudo estava fechando e a gente tinha autorização de
fazer o cadastro e a gente não precisava esperar a autorização para iniciar os atendimentos. A gente podia, enquanto aguardava a autorização, já dar seguimento nos atendimentos. Mas eu não sei se isso ainda está válido ainda, né? Porque em períodos normais, o certo é a gente fazer o cadastro e aguardar a autorização para o atendimento online. A gente não pode só começar a atender dessa forma, tá? Então, quem tiver interesse, né, busca lá pelo CFP certinho quais são as orientações, verifica essa questão também da autorização, se precisa ou não esperar nesse momento, né, antes de começar, porque senão isso pode causar problemas ali no CRP, tá bom, gente? Isso é importante colocar, né? Porque senão as pessoas, e até mesmo para quem for buscar o atendimento, né? Para saber se aquele profissional está regularizado, enfim, se está tudo certinho, né? Também para poder não dar problema aí, né? Tem que procurar no CRP do seu estado, tá? Daí, quando vocês forem procurar algum profissional, verifica se ele está cadastrado no CRP, tá? Porque só tem autorização para atendimento psicoterapêutico quem tem o cadastro. Legal. Uma boa dica aí. A Glaci, que é minha tia aí, também dando uma boa noite, legal, obrigado. A minha mãe fez um comentário, a Arlete fez um comentário que os profissionais de saúde, olha só, muito importante também, os profissionais de saúde também estão passando por sérios problemas, né, de ansiedade, e aí também junta a pressão alta, diabetes, estresse, né, enfim, por conta do trabalho, né, que tá sendo muito intenso nesse período aí, né. O que a gente pode também falar com relação a isso dos profissionais de saúde, Jéssica? Os profissionais da saúde, acho que é uma das categorias que mais estão sendo expostas nesse momento, né? Então, é uma alteração muito grande que eles passam ali na rotina, né? Então, imagina a variação que eles têm durante o dia, né? Até a questão das emoções, como que elas ficam afloradas constantemente, né? Então, eles se sentem também constantemente até em perigo, né? Porque eles ficam expostos à doença. Então, assim, muitos profissionais nesse momento também estão fizeram até mutirões num período lá para fazer atendimento desses profissionais de saúde que estão ali diretamente expostos, né? Eu não sei como que funciona na questão da rede pública, né, no sistema público, como que é oferecido o amparo para esses profissionais, né, porque é bem importante que eles tenham isso, né, eles tenham todo um acompanhamento. Não só agora, né, porque o profissional da saúde, ele não passa por esse tipo de situação só agora, né, eles já passavam por tudo isso antes. Então, eles estão ali constantemente atendendo a população, muitas vezes lidando com locais que não têm as condições adequadas, né? A gente sabe como que funciona isso e a pessoa chega vamos dizer assim, num posto, num 24 horas, em uma situação de estresse muito grande e acaba descontando naquele profissional, né? A gente está vendo agora bem constante agressões, né, a médicos, enfermeiros, recepcionistas também, né? Porque aquela pessoa ela acaba focalizando aquele profissional, né? Para ela aquilo não deu certo, ela não está conseguindo atendimento, é o médico, é a enfermeira que não quer me ajudar, né? E aí eles acabam até chegando na situação de agredir o profissional da saúde que está ali para atender a população, né? Já está numa situação de estresse e acaba ainda passando por esse tipo de caso, né, que a gente vê constantemente. Então, assim, o profissional ele tem que ter um acompanhamento para conseguir lidar com essas situações, né, de estresse, de medo também, né, que eles passam constantemente, né, então eles saem das casas, né, suas casas para ir lá para prestar um trabalho importantíssimo, né, e aí, de repente, não estão tendo, né, o acolhimento, o acompanhamento necessário, tanto na área da saúde, a gente fala de equipamentos, né, os EPIs, quanto nessa questão de saúde mental, né, e uma coisa está muito interligada à outra, né, não é só saúde mental ou só saúde a nível físico,
né? Então, Com tá certeza. interligado. Na verdade, a questão dos profissionais de saúde é como você mesma disse. Eles sempre tiveram esse tipo de problema, sempre sofreram com essa questão da intensidade, né, do seu trabalho, com estresse, Uhum. ansiedade, enfim. A questão é que nesse momento está muito mais evidente, né? Está muito mais à mostra, porque são eles que estão na linha de frente são quem mais estão na linha de frente, né? E aí acaba tendo mais evidência nesse sentido. Então, de fato, tem que ser um acompanhamento constante, né? Não é só porque agora está na pandemia, tem que ter atenção. Não, sempre precisou e sempre vai precisar Sim. dessa atenção para os profissionais de saúde. E aí a gente vai até além, não só os profissionais de saúde, né? Porque tem outros serviços que estão trabalhando também, claro, não da mesma forma, mas estão. Aqui, por exemplo, a Mariana comenta que no mercado também, né? Toda semana acaba tendo um funcionário que vai sendo encaminhado para o médico com crise de ansiedade fortes, né? Com fortes crises de ansiedade. E também, mas antes também acontecia, mas tem aumentado nesse período. Então, tá vendo que o mercado, né, também é um local que está aberto aí mais todo dia, quase todo dia, né? Então, um fluxo grande de pessoas, enfim, e uma pressão também muito grande, né? E aí a gente vai abrindo, inclusive, e aí eu diria até os profissionais da educação, né, principalmente professores, a gente também tem casos nesse sentido, né? Que no dia a dia normal, sem contexto de pandemia, já tem problemas com estresse, com hipertensão, enfim, com vários problemas, né, nesse sentido, né, e com problemas de saúde mental, enfim. Porém, esse período agora está exigindo de uma forma que antes não exigia, né? Porque o professor hoje não basta, não que seja pouco, não é, né? Preparar a aula e fazer e trabalhar na sala de aula, enfim, explicar, né, todo aquele processo. Mas agora o professor tem que ser editor de vídeo, editor de áudio, fazer todo um trabalho que antes não fazia ou que muitas vezes nem sabe fazer, né? Então está tendo uma jornada, se antes era de 20 horas, agora está tendo 40 horas, porque você tem que fazer o dobro para poder preparar as coisas, né? Então, eu falo até por conhecer da categoria, né? Que também tem uma pressão diferente aí, forte com relação aos profissionais da educação, né? Sim, e é bem importante, no caso do mercado, né, cabe ao empregador também proporcionar ao empregado, né, ao funcionário, uma boa condição de trabalho, né, porque é claro que se a gente também não tiver uma boa condição de trabalho, uma qualidade de vida adequada, é claro que em algum momento a gente vai entrar em crise, né, isso vai afetar nossas emoções, vai afetar a forma com que a gente vê aquele lugar, né? E aí esse tipo de coisa vai ser constante, né? Que nem ela falou que já costumava acontecer das pessoas, né, acabarem tendo crises, né, sendo encaminhadas para hospitais e tudo mais. Então, assim, cabe ao empregador proporcionar essa condição, porque o trabalho com o público já é um trabalho que exige muito, né? É difícil trabalhar com pessoas, principalmente quando essas pessoas elas não têm essa consciência, né, de que quem está ali muitas vezes está cumprindo ordens, né? Então é importante fazer esse tipo de conscientização, né, do empregador. Não sei como não sei como funciona em Pinhais essa questão, né? Eu sei que aqui em Curitiba os funcionários eles têm o convênio pelo ICS, né? Então até atendo, né, alguns profissionais aqui da prefeitura e é bem importante usufruir, né, desse direito de vocês, né? Então se você trabalha para não só para a prefeitura, mas qualquer outro lugar que vocês possam ter uma possibilidade de buscar ajuda, de buscar um atendimento, um acompanhamento, busque, né? Porque isso que vocês fazem é extremamente importante, né? Tantos profissionais, aliás,
cada trabalho que a gente tem na sociedade é extremamente importante, mas aqueles que trabalham com o público, né, e aí tem outras questões, né, tanto para o funcionário quanto para as pessoas que estão passando por ali, porque se o funcionário não trabalha feliz, né, é claro que ele vai passar isso para quem ele está atendendo, né, e isso também vai prejudicar o ambiente de trabalho, né, então a gente tem que parar com essa cultura de repente olhar para o funcionário como um robozinho, né, porque o funcionário ele tem emoções, né, ele vai reagir a situações conforme aquilo que ele sentir. Então, ele não está ali só cumprindo horário, ele não está ali fazendo algo que é mecânico, né? Ele tá algo automático, aliás. Então, ele está ali desempenhando um trabalho que ele está, de repente, trazendo um bom atendimento, ele está melhorando ali o atendimento daquele local, né? Não é só vender, não é só vacinar, né? Então, tem um toque ali que só o ser humano pode dar, né, nesse tipo de profissão, né? E isso faz diferença, né? E o empregador ele tem que ver isso, que isso vai influenciar até para o próprio empregador. Com certeza. Aqui a Mariana fez um comentário, né, sobre aquilo que eu como falei, né, que os professores agora são YouTubers, né? Aqui a Karina falando que as pessoas têm que se conscientizar da importância do acompanhamento psicológico, independente da pandemia ou não. Legal. A Solange Leite comentou aqui também que não sabe em Pinhais, né, e que, na verdade, aqui a saúde do trabalhador é a mistura CLT e Estatuto do Servidor. E, de fato, na verdade, a gente não tem, né, aqui, ó, como ela estava falando, nós não temos um plano de saúde específico do servidor ligado público, né, ligado à prefeitura, né? O que tem é cada servidor se vira, no caso com os convênios, com o sindicato ou com a associação do servidor, que faz o convênio aí ficar mais barato ou não, enfim, mas cada um se virar. Não tem um plano como Curitiba ou o Estado, que também tem o SAS, né? Enfim, não existe isso. Né? Então, inclusive, a gente tem discutido essa proposta, né, dentro das propostas aí do nosso partido, inclusive para esse próximo período eleitoral aí, inclusive. Né? Então, tem aí, a gente está discutindo essa proposta, inclusive, porque a gente sabe que, como a gente está falando aí, o servidor, todos, né, independente se trabalham com o público ou não, mas é claro que quem trabalha com o público precisa muito mais, porque surge muito mais esse problema, né, que precisa desse acompanhamento constante e precisa de uma garantia de que vai ter esse acompanhamento também, né, porque como é que você vai ter, a gente tem o plano, por exemplo, né, em particular lá, enfim, qual seja, mas aí você não tem certeza se você vai ter o atendimento, não vai ter certeza se você vai poder ser atendido no lugar que você quer, enfim, tem uma série de problemas, ou com a qualidade que você gostaria, né? Então tem uma série de problemas que precisa ter um mínimo de garantia do servidor ter ser cuidado, né? Porque uma das funções do servidor é cuidar. E aí você não tem esse cuidado também com ele, então é complicado. A gente precisa ver e cuidar mais ainda do servidor público, né? E aí em todas as esferas, né? Aqui, dentro disso, que a gente está falando até de planos, enfim, e que você ficou um comentário para trás aqui da Francisca, que além das normas, né, do conselho, também tem as normas dos planos de saúde, né? E ela faz o exemplo ali da AMIL, que demorou para liberar o teleatendimento, mas liberou, né? E a filha dela está fazendo teleatendimento aí pelo plano também. Então, tem mais essa questão, né? Tem a questão pública, tem a questão dos atendimentos particulares, né? Consultórios particulares, e também tem os planos de saúde, né? Que daí tem uma outra dinâmica. Então, assim, eu vou até aproveitar meio que para dar uma dica, né, para as pessoas. A gente
felizmente, hoje tem várias possibilidades, tá, para fazer a psicoterapia, né? Não só a psicoterapia, existem outros tipos também de atendimentos que hoje são bem mais viáveis, né? Mas para a psicoterapia, o que a gente tem? A gente tem o particular, né, que é o mais antigo ali, que a gente sabe que também acaba sendo um pouco mais restrito, porque nem todo mundo tem condição de pagar o valor, né, de um atendimento particular, tem um determinado custo. E o particular a gente vai ter vários preços, tá? Isso depende muito do profissional, tempo de carreira, a cidade que você mora também. A gente tem também, pelas prefeituras, né? Você pode buscar o atendimento pelos postos de saúde, mas aí é uma questão um pouco complicada também. Não sei exatamente quantos profissionais tem aqui em Curitiba, mas eu lembro que na época que eu trabalhei em Pinhais, a gente tinha 2 profissionais que trabalhavam junto com as equipes de saúde da família. E aí esses profissionais, geralmente, eles faziam triagem, fiz muita triagem, né, de estagiária lá em Pinhais, e nessa triagem a gente definia basicamente quem era de emergência, para daí a gente mandar para o atendimento individual, né, ou para participar de grupos, tinha outras formas, né, outros métodos ali. Mas o atendimento particular mesmo, geralmente é mais difícil, né? Eu lembro que em Pinhais, pelo menos, era um pouco mais difícil. Era uma fila de espera, eram casos mais graves que eram mandados para atendimento particular. Enfim, eu lembro que na época tinha uma fila de espera, assim, para a população em geral, de cerca de 1 ano, né? Então, de repente, quando a pessoa é chamada, ela já até desistiu de fazer o atendimento, né? E aí, né, dependendo do caso, até recomendo que quem for chamado para participar de grupos terapêuticos, eu recomendo, tá? Para algumas pessoas, de repente, pode não funcionar, mas para outras pode ser também bem legal. Tem gente que teve experiências, assim, muito boas ali em Pinhais. Então, assim, quem puder ir primeiro testar ali, né, no grupo, vai, porque às vezes para vocês conseguir atendimento pelo individual leva muito tempo, né? Compensa mais estar no grupo, pelo menos. Porque aí você está recebendo um acolhimento, tá? E aí, fora ali do setor público mesmo, a gente tem as faculdades, tá? E também é bem legal o trabalho feito pelas faculdades. Geralmente, ou são valores gratuitos, ou valor social. Tem lugar que é 10, 15, varia bastante, tá? Então, mas geralmente é um valor bem simbólico, assim, R$ 10 a cada sessão. E aí, nessas clínicas escolas, o atendimento é feito por alunos que geralmente estão ali pelo último ano. Eles têm um acompanhamento do professor, né? Então não é largado assim, o aluno vai lá e atende e não tem nenhum tipo de supervisão, tá? Então tem alguém que é formado, que acompanha, né, todo o processo que o aluno está fazendo. Como é o último ano também, a gente já pegou ali tudo que precisava ali para chegar naquele período, tá? Então é muito bom também. Muita gente, inclusive, continua com o atendimento com aquele profissional depois que ele se forma. Conheço muitas pessoas que continuaram os atendimentos. E os planos de saúde, né? Daí tem os convênios. Sim. Quem tem o convênio, né, verifica como que funciona. Alguns convênios você pode buscar as clínicas conveniadas, e existem alguns convênios que eles não fazem convênio com outras clínicas, então eles têm os próprios profissionais, né? Então é preciso você entrar em contato com o seu convênio para verificar qual que é a forma de atendimento, né? Se você busca um profissional dentro de alguma clínica conveniada ou se eles têm uma lista de profissionais para fazer o atendimento, né? Então, hoje tem uma variação maior, assim, de possibilidades. Legal. Então, sobre esse dado bem importante que você comentou, né, de quando você trabalhou aqui em Pinhais, sobre a fila de espera, né, tem um comentário aqui, o Adalberto, né, coloca que... boa noite, né, primeiro foi o Adalberto.
a prefeitura poderia aumentar a quantidade de psicólogos nos postos de saúde para dar mais agilidade nessas filas. Ou isso é com o governo federal? Então, a princípio, não é com o governo federal, né? Vai da prioridade de cada município, né? Mas, de fato, né? Há que se ter um pensamento aí para a gente poder ampliar, né? Esses psicólogos, né? Esses profissionais dentro do quadro da prefeitura, né? Ou dos postos de saúde, da assistência social, enfim, porque na verdade não é só a saúde que atende, né? Tem a saúde, tem a assistência social, né? A Solange, inclusive, é psicóloga de um CRAS, né? Que ela comentou que essa questão fica para PT. Então, nós com certeza vamos trabalhar em cima disso aí, sim, né, Solange? Porque eu vejo que é preciso, né? Eu venho defendendo sempre em todas as minhas falas que tem a ver com isso, né? Que a gente precisa trabalhar de uma forma integral e integrada, né? Porque tem, da mesma forma com outras áreas, né? Tem pessoas em várias áreas do conhecimento, em várias secretarias, inclusive. Tem psicólogo também na educação, por exemplo. Claro, tem uma finalidade específica educacional ali e tal. Mas, Uhum. mas existe como a gente fazer uma integração, de repente, né, com várias secretarias, com várias formas de metodologias também, para poder diminuir, talvez, por exemplo, essa fila. Né? Diminuir essa fila para poder ou encurtar ou ampliar a forma de atendimento, fazer mais de duas formas, né? Porque tem a individualizada e essa em grupo. De repente criar uma outra, não sei se existe, né? Mas poderia ter, eu acho que solução tem, né? A gente precisa pensar e trabalhar em conjunto, porque eu acho que a gente não consegue resolver assim, vamos zerar a fila. Não, isso aí é meio difícil, né? Mas com certeza há como. E a Solange está comentando ali que o SUS tem orçamento federal, né? Realmente, se a gente tivesse um investimento nessa questão das equipes, por exemplo, de saúde na família, para incluir mais psicólogos, né? E aí você tem integrado com essa política de saúde na família o psicólogo, você vai ter também que incrementar isso, automaticamente vai aumentar o número de profissionais e vai diminuir a fila também. Então eu acho que né, tem mecanismos, a gente só precisa encontrar a forma de chegar neles, né? Sim, inclusive, quando eu fiz estágio lá, eu lembro que eram só duas psicólogas lá, que eram as duas concursadas, né? E, se eu não me engano, elas eram as únicas responsáveis ali no nível do atendimento da família, né? Fora os outros dois que faziam atendimento individual. Mas, na época, a gente não tinha os residentes, né? Inclusive, no ano seguinte, né? Quando foi meu último ano da faculdade, no ano seguinte, né? Que eu tinha acabado de me formar, abriu prova para residência, né? E eu achei isso bem legal, porque o residente é uma pessoa que já é formada, geralmente é recém-formada, né? E ele já tem a possibilidade de fazer o atendimento igual, né? Qualquer outro profissional ali, mas ele é um espaço também que é um pouco para ele aprender, mas ele já tem ali as responsabilidades, né? De um psicólogo mesmo, né? Já tem o CRP, já passou pela graduação. Então, achei bem legal que eles abriram a residência no ano seguinte, né? Porque a residência ela pode dar esse apoio para os profissionais que estão lá. Sim, de repente transformar isso numa constante, né? Aqui a Solange faz um comentário aqui que ela é psicóloga social comunitária no CRAS, mas que precisa imensamente de outro psicólogo, né? Na equipe do NASF, acho que é o Núcleo de Assistência Social Familiar, é isso? Foi lá que foi feito o meu estágio. Olha só, tá vendo? Foi pelo NASF. Na época eram duas psicólogas. Aí era dividido as unidades, né, para cada uma. Não sei como que tá agora também. Não, faz um bom tempo, alguns anos que eu saí de lá.
mas na época eram 2 psicólogas que tinham pelo NASF. Então, tá vendo? Então a gente precisa ter uma atenção aí maior, porque é uma questão que, na verdade, ela acarreta outros problemas, né? Porque se você vê, pelo que a gente está conversando aqui hoje, né, das emoções, dos sentimentos, né? Porque a gente acabou indo para outras áreas, né? Mas, na verdade, tudo tem a ver, porque se a gente for pensar bem, por exemplo, ali a questão de pressão alta, diabetes, ataque cardíaco, alcoolismo, a depressão, enfim, tem vários problemas, enfermidades, enfim, que poderiam ser resolvidas com um atendimento mais básico, por exemplo, psicológico, talvez, né? Se lá no começo tivesse se essa fila, digamos, não fosse tão grande, poderia evitar um suicídio, talvez, por exemplo, né? Poderia evitar uma situação de droga, de situação de rua, enfim, N coisas que poderiam acontecer ou deixar de acontecer se esse atendimento aí fosse com mais ágil, ou com mais atenção, né? Com certeza. Isso é muito importante a gente ter em mente e lutar para isso, né? Para que isso melhore. A Solange falou que continua do jeito que você falou aí, Jéssica, na questão dos profissionais lá. 2 psicólogas para a cidade inteira é pouco. Muito pouco, né? Exatamente. Bom, dito tudo isso, Jéssica, o que é possível, como a gente pode lidar com tudo isso, das emoções, dos sentimentos, nesse período que a gente está vivendo, né? Que dicas ou que possibilidades a gente tem para lidar com tudo isso? Então, né, que uma dica que é importante para todo momento, não só, né, agora na pandemia, nesse isolamento, é muito importante a gente expressar, né, as coisas que a gente sente, é muito importante a gente colocar para fora, a gente não ter medo de falar o que sente, né? Então, muitas pessoas às vezes vão guardando. E às vezes eu percebo muito isso, né, quando a gente trabalha na clínica, que as pessoas elas vão criando situações na própria mente. Então, eu não vou externalizar o que eu estou sentindo, porque as pessoas vão ficar bravas, ou as pessoas vão se chatear, ou vai acontecer isso e aquilo, né? E aí a gente trabalha, mas você já tentou? Né? E aí que às vezes a pessoa ela vai lá e ela fala, poxa, eu fiz e não aconteceu nada daquilo do que eu estava achando, né? Eu fiz e me acolheram, eu fiz e alguém me ajudou, né? Então é importante a gente externalizar, não ter medo de sentir, não ter medo de chorar, não ter medo até da tristeza, né? E às vezes eu vejo que as pessoas acham assim que aqueles sentimentos que a gente denomina como ruim, aquelas emoções que a gente fala que são ruins, a gente não pode sentir, né? E isso é irreal. A gente precisa sentir, é uma expressão do nosso corpo, né? Que nem a gente falou lá no começo, uma resposta a uma situação, né? Então, se eu estou sentindo aquilo, alguma razão tem. Então, talvez seja mais o caso de eu parar e pensar, por que será que eu estou me sentindo assim hoje? Né? Por que eu reagi dessa forma? E aí eu tentar entender o que aconteceu, né? Aceitar aquilo que eu estou sentindo e tentar trabalhar isso, do que eu negar, do que eu não querer sentir, eu não posso ficar triste, eu vou guardar essa tristeza, eu não vou contar para ninguém, eu vou fingir que está tudo bem. Né? O fato da gente fingir que está tudo bem não quer dizer que está de fato. Né? Então, é importante a gente colocar para fora tanto as emoções boas quanto as ruins, e entender que elas fazem parte da gente, né? E aí a gente tem que tentar manter uma rotina o mais próximo possível, né, do que era antes, não precisa ser tão rigoroso, né, mas tentar fazer algo bem próximo de antes. Então, se você está fazendo home office, então tenta manter teus horários, né? Então, se trabalhava ali das 8, meio-dia saía para o almoço, então tenta manter esse horário, tá? Não evitar muita notícia, né? Não adianta a gente ficar consumindo jornal o dia inteiro. Muitas vezes aquela notícia que eu estou ouvindo pela manhã é a mesma notícia que vai passar no jornal da noite,
né? Então não precisa ficar acompanhando cada segundo de tudo que está acontecendo, né? Ah, mas aí eu não vou saber o que né? Eu vou me alienar, vamos dizer assim. Não precisa você também, né? Fingir que não está vendo nada, né? Escolha ali um horário, né? Escolha um meio de comunicação para você saber o que está acontecendo. E aí, naquele período, você senta, olha, viu o que está acontecendo? Né? Desliga a TV, vai fazer alguma coisa que você, de repente, antes queria e agora você está tendo tempo para poder fazer, de repente, um livro, um filme que queria assistir, uma série. Não tem problema a gente ter nossos momentos de descanso, né? E é aquilo que nem você tinha falado, né? Aquela pessoa que ela cuida da outra, né? Mas ela não é cuidada, né? Então não adianta a gente querer abraçar o mundo e querer salvar todo mundo nesse momento se a gente não se cuida, né? Então primeiro cuidar de si mesmo, ter uma alimentação também adequada, né? Não precisa passar a semana inteira se culpando porque em um dia lá eu estava me sentindo triste e eu comi alguma porcariazinha, não sei, fiz um brigadeiro, comi sozinho, não tem problema, né? Tira um dia para você, né? Se tem um dia ali que eu tô me sentindo triste, então eu vou sentar, vou aproveitar esse dia, vou pensar por que será que eu tô assim, né? E aí no dia seguinte, então amanhã eu vou retornar, né? Amanhã eu retomo as outras coisas, mas é importante a gente tirar um dia para realmente ficar de bobeira, relaxar a cabeça, né? E ficar mais tranquilo. Né? Então, claro, a gente não vai ficar também todo dia né, só deitado e tudo mais, que eu falei, porque isso também é prejudicial. Mas a gente tem que saber equilibrar, né? Então a gente não pode deixar de fazer as coisas, mas a gente também não adianta a gente ser tão rigoroso e cobrar tanto da gente nesse momento, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa olhar mais para si mesmo, olhar mais para dentro. Legal. Aquela coisa, na verdade, não tem problema se você ficar mal algum dia, né? A questão é você saber equilibrar isso e entender o porquê e chegar num caminho para resolver, né? Porque, na verdade, na verdade, mesmo que você tivesse num fora do isolamento, né, era a mesma situação, né? Você tem que ter o equilíbrio, né? Tudo que é de mais ou de menos pode ser um problema, né? Então, eu acredito que seja mais por aí, né? Então, o equilíbrio, né, dentro das possibilidades, né? Não pode manter a mesma rotina de antes. Então, vamos criar uma nova rotina, né? Vamos tentar fazer uma nova forma, né? Pensar de fazer diferente e tal. Às vezes você acaba gostando do diferente e vira uma rotina também, né? Então, exatamente. Né? E aí, assim, né? E aí não posso deixar de falar, né? Procurem sempre fazer psicoterapia também. Não é que eu preciso também estar sempre em terapia, tá? Às vezes a pessoa fala, mas eu começo a terapia, eu não posso parar? Pode, de vez em quando a gente vai querer, assim, uma folga até da terapia, né? Mas é bem importante, é legal a gente em algum momento ir lá e testar, né? A gente provar o que é essa experiência. E a terapia, ela não é só para quando eu já, né, de repente estou muito mal, né? Ela pode servir até como um processo de autoconhecimento, né? Então é indicado para todo mundo, né? E quem quiser, né, busca através do meio que se tiver ali, né, para fazer um atendimento, para ver como que vocês se sentem ali. A Mariana ali comentando, né? Tá tudo bem não estar bem. É isso mesmo. Exatamente. Então, É exatamente isso. mas é Tá melhor bom? que todo mundo esteja bem, de qualquer forma, mesmo assim. Sim, o melhor é a gente estar bem, né? Mas a gente tem que entender que tem momentos que a gente, né, tem dias que vão ser mais para baixo. Isso não quer dizer que a gente vai ser infeliz também, É né? verdade. Não quer dizer que eu estar chateado um dia que eu sou uma pessoa infeliz, né? É um estado de humor. Legal. Muito bem, gente. Então vamos encaminhando agora para o final, né, da nossa live de hoje, que foi muito boa, está sendo muito boa, na verdade, né? As participações, os comentários, aí nosso bate-papo muito legal. Então, Jéssica, faça tua propaganda aí, por favor, que o pessoal conhecer mais e tal. Bom,
Como eu falei, né, dali desde o começo, tá? Eu trabalho na parte de psicoterapia, tá? Na psicologia clínica. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre os atendimentos, como que é feito, onde que onde que eu atendo, né? Então, vocês podem procurar ali no meu Instagram, psicóloga Jéssica de Paula, tá aparecendo ali na tela, tá? Daí lá tem número para contato, podem mandar mensagem, tá? E aí eu respondo certinho conforme as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Quem quiser, né, Legal. começar o processo de terapia, vamos lá. Muito bem, muito obrigado, Jéssica, por aceitar o convite, né, fazer Obrigada essa eu. live aí, pela disponibilidade e tal, foi muito bacana mesmo, gostei, espero que todo mundo tenha curtido também, e acho que sim, e fazer aí minha propaganda também, ó, @prof_anderson_pinhais, tá, no Instagram, a página no Facebook, então, pessoal, vamos, visitem lá, a gente tem outras lives, outros vídeos, estou fazendo vídeos sobre a história do município de Pinhais, tem vídeos lá com poemas, com crônicas minhas, outras lives, né, com vários assuntos diferentes, né, então a gente já fez uma live aí sobre violência contra a mulher, lives sobre a questão do racismo, a live sobre história política com o Chicão, então tivemos várias lives aí, procurem lá, está sendo muito bacana. Vou, na semana que vem, pelo Instagram, vou participar de uma live aí com a Rádio i9.com, procurem lá também, que logo a gente vai divulgar. Então, tem bastante coisa bacana e a gente vai acrescentando mais à medida do possível aí, tá? E muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, né? Muito obrigado a todos que participaram, compartilharam, comentaram, enfim. Foi muito bacana. Boa noite e obrigado a todos. E até a próxima. Boa noite. Até.